Eu gostei tanto desse primeiro longa dirigido pela Regina King, que não tem um, mas 2 nomes de realeza no nome, que eu decidi destrinchar a verdadeira história por trás dessa amizade dos 4 membros que compõem esse filme e sobre como foi pensado o final também, que difere um pouco do material original. Então chega mais que esse é o quadro Fato versus Ficção, em que eu comento alguns filmes e séries baseados em história real. De paraquedas aqui no canal, já vai se inscrevendo para não esquecer e cogite a possibilidade de se tornar um paraquedista profissional. Que é isso? É basicamente o clube de membros aqui no canal, que eu apelidei carinhosamente assim, que por um valor módico por mês, tu pode ajudar essa pessoa que vos fala a tocar esse projeto pra frente e trazer mais conteúdo pra cá. Pois bem, quando eu soube que a Regininha ia dirigir um filme, eu sabia que não ia ser qualquer coisa. Então eu já me empolguei, porque eu sempre sou a favor dessa dança das cadeiras, digamos assim, e sempre pode surgir algo muito positivo, algo muito interessante dessa troca. Atores virando diretores, diretores virando atores, e foi exatamente o que aconteceu aqui. Nesse filme dela, de estreia na direção, ela já começou arrebentando a porta e entrando de sola, com os 2 pés assim na cara, das premiações de 2021. Antes de tudo, eu preciso enaltecer o trabalho de montagem, porque é tudo tão lindo e tão bem pensado que as 2 horas de filme parecem muito menos. Principalmente nos momentos finais em que o Malcolm externa como conheceu Sam Cooke e como ele tinha o poder da voz, mesmo sem conseguir ouvir nada no show de Boston. Essa cena literalmente te pega pela mãozinha e te leva pro show, enquanto tu ouve o relato. Sounds so good, yeah. Oh, yeah. Aliás, o filme é todo assim, feito pra tu se sentir que faz parte daquela conversa. Algo tão íntimo, mas tão distante ao mesmo tempo, e que traz debates igualmente tão importantes. O filme é adaptado de uma peça premiada de mesmo nome, de Ken Powers, que também foi o roteirista do filme, e confere mais uma vez um trabalho absurdo da Regina, em um lugar que antes ela nunca tinha experimentado. Depois de ganhar o Oscar em 2019 como atriz coadjuvante em Se a Rua Bailey Falasse, e ultrapassar barreiras no Emmy por Watchmen, com esse filme ela já tá com status absurdo. E não à toa tá concorrendo a diversas categorias, inclusive a de direção, que no Globo de Ouro bateu um recorde nesse ano. De 5 indicados, 3 são mulheres. A história fala sobre uma noite fictícia em que 4 grandes ases da história afro-americana se encontram para passar a noite em comemoração à vitória de Cassius Clay, interpretado por Ellie Gour, de Riverdale e The 100, e que logo mais se tornaria Muhammad Ali, um dos melhores lutadores de boxe de todos os tempos. Tudo isso é contextualizado nos anos 60, no auge das discussões raciais que aconteciam nessa época, onde nomes como Malcolm X e Martin Luther King falavam como porta-vozes da comunidade negra em um mar de pessoas que não queriam ouvir. Enquanto Malcolm falava de maneira mais agressiva, pregando o separatismo e o distanciamento da população afro-americana por conta da violência e dos assassinatos frequentes, Luther King falava sobre igualdade e direitos civis para todos, para uma pacificação nos Estados Unidos em que ninguém ficasse acuado de sair na rua com medo de não voltar para casa por conta apenas de sua cor. Ambos conseguiam manter diálogos e foram importantes com algumas ideias que levantaram. Mas o que fez Martin Luther King ser mais bem visto pelos 2 lados era a não utilização de violência, ao passo que Malcolm X falava que a violência era para ser usada quando necessária, ainda mais se em legítima defesa. Ele era um militante que causava alvoroço e por isso foi alvo, assim como seu colega de luta, que mesmo sem tanto alvoroço, também igualmente foi alvo de pessoas que não compactuavam com essa mesma luta. Ambos foram assassinados, Malcolm em 1965 e King em 1968. No início do filme, a gente é contextualizado nas personalidades de cada um. Cassius está no ringue, lutando contra Henry Cooper, um dos 4 lutadores que conseguiram derrubar o Brutamontes, mas que mesmo assim não consegue vencer. Após esse fato, conhecemos Sam Cooke um pouco depois de fazer a troca do gospel pro pop e indo se apresentar para as plateias mais conservadoras, vulgo brancos dentro do Copacabana, em Miami. Como Miami fica no sul e as leis segregacionistas moldaram grande parte, quase a metade de um país, era comum que os negros fossem acompanhados ou de brancos ou de, no mínimo, seguranças para evitar qualquer tipo de problema nessa parte do país. Como eles estavam em altos patamares da sociedade, era mais difícil que algo acontecesse com eles, mas ainda assim aconteceu. Sam Cooke foi assassinado em um motel em Los Angeles depois de discutir com a gerente, que, com medo da própria vida, entre muitas aspas aqui, atirou nele. Ainda há controvérsias sobre esse relato, mas a princípio foi dado como legítima defesa. O fato é que, de todos os 4, só 2 chegaram até a velhice. O terceiro que aparece, Jim Nathaniel Brown, começou sua carreira como um dos destaques ali da NFL e depois migrou para a vida de ator, e Muhammad
Daly, que naquela época, em seu auge, tinha apenas 22 anos, e que morreu em 2016, aos 74 anos. O único que permanece vivo é o Jim Brown, com 84 anos, pelo menos enquanto eu gravo esse vídeo. Por curiosidade, o filme que ele fala sobre ter gravado é Hill Conscious, e a troca de carreira deu tão certo que ele atuou até 2010, ainda que não tenha tantos títulos marcantes no currículo. No filme, ele é interpretado muito bem pelo Aldis Hodge, e protagoniza alguns diálogos bem interessantes, principalmente quando ele argumenta que a liberdade da população negra deve se dar principalmente pela liberdade econômica. A gente conhece ele indo à casa de um conhecido da família e sendo bem recebido com afetuosidade, mas só da porta pra fora, porque o dono da casa não permite a entrada de negros. Apesar de não ter nenhum relato de uma conversa dessas, ela é importante pro contexto da melhor cena dele, em que ele menciona algo que remete a isso. Wait to pat themselves on the back for not being cruel to us. I hate those motherfuckers more than the rednecks who just put it all out there. Mas sobre o que eles conversam, realmente existem relatos sobre, dos jogos que ele atuou e tudo mais. O quarto e último membro vai ser introduzido antes do evento que vai reunir eles quatro. Malcolm X chega tarde em casa e é recepcionado pela sua esposa, preocupada por ele não ter chegado antes. Interpretado por Kingsley Ben-Adir, um papel que já passou pelas mãos de Denzel Washington, carrega um peso histórico não só por quem ele foi, mas por ser quem puxa as principais discussões da noite do filme. Kingsley consegue ter uma doçura no olhar, mas atravessa todo mundo com as palavras duras, e esse contraste faz toda a diferença para a proposta do filme. Em dado momento, ele é extremamente agressivo com Sam, mas em outro é extremamente doce e amigável, com todos ali, principalmente com o pugilista, que se converteria a muçulmano mais tarde. Todas as conversas ali dentro do quarto trazem questões delicadas, algumas sutis, mas todas elas são fluidas e muito orgânicas. Parece realmente que a gente tá ali, sentado numa cadeirinha no canto, vendo todo esse desenrolar da conversa. Essa parte, claro, foi a liberdade criativa do roteirista, já que não tem como saber o que aconteceu de fato e o que eles conversaram. Mas detalhezinhos assim, tipo o sorvete, principalmente o encontro deles na luta do Cassius com Sonny Linton, foi real. E o pós-festa também, ainda que não nessas circunstâncias que são apresentadas no filme. Ah, e a parte que eles vão pro bar juntos depois também é real, igualmente como alguns detalhes ali. As coisas não aconteceram nessa mesma ordem, mas existe uma foto extremamente semelhante ao retratado. Todo esse trabalho deriva do fato de que o Powers, o roteirista, antes de tudo era jornalista e fez um minucioso dever de casa para compor esse cenário, que é real, mas que dentro do quarto foi totalmente composto por ele. E um fato, a título de curiosidade, é que tudo relacionado ao líder da nação do Islã, exposto pelo Malcolm sobre a conduta do Elijah Muhammad, líder da mesquita, com suas secretárias, era real também. Por isso que ele teve treta com a nação ali. Ah, e não pisca, porque tudo tem uma razão de ser ali naquele filme. Seja uma notícia na TV, seja uma foto do Cassius embaixo d'água. Claro, um que outro fato é realocado para encaixar, já que essa foto, principalmente, foi tirada 3 anos antes. Mas, né, no cinema pode tudo. O que continua sendo fato, e um fato que aconteceu naquela noite, dia 25 de fevereiro, é que os quatro se encontraram sim. E eles mantinham uma amizade também. E aí a gente chega ao fechamento do filme, que é lindo, mas difere um pouco da peça. Aqui, eles preferiram deslocar a música do Sam Cooke, que se tornaria o hino dos direitos civis de pessoas negras nos Estados Unidos, para um programa de TV. E na peça, ele acontece no momento em que ele conta ao Muhammad Ali sobre a música nova. Aliás, eles dois eram muito parceiros, e até já cantaram juntos num programa, um no colo do outro. Eu imagino que só quem tem uma amizade muito bacana e seja muito íntimo de outra pessoa faria uma performance assim na TV naquela época. E foi o que eles fizeram. Hey, the gang's all here. Join in the fun. Hey, the gang's all here. We gonna swing as one. No fim, a apresentação do Sam Cooke é real também. Foi a primeira e única vez que ele apresentou a música ao vivo. Mas essa gravação se perdeu nesse mundão de meu Deus. Então eles tiveram também uma liberdade criativa com o cenário e o cunho da entrevista. Os trejeitos do Sam foram todos coletados pelo Leslie, que já tendo experiência de Broadway na pele, nos proporciona a cena mais grandiosa do filme, com a própria voz. E até o posicionamento da câmera é o mesmo de uma das aparições do Sam Cooke na TV. Ele tá cantando A Change Is Come, uma música que conversa muito com a sua história e a história do seu povo, e que era bem diferente do que ele produzia até então. A long time coming, but I know a change gonna come. Oh, yes it will. Até aquele ponto da carreira, ele só cantava músicas românticas e good vibes, digamos assim, e conseguia, com a sua gravadora, que compositores negros pudessem ter um lugar ao sol. Já que a história sobre Bob Dylan, de ele ter ficado pistola, é verdade.
Mas era verdade que a música do Rolling Stones, It's All Over Now, partiu da gravadora dele também. Então, esse filme é uma coxa de retalhos de fatos históricos muito interessantes. Apesar de histórias grandiosas e finais extremamente tristes, o filme se mantém intimista e quer celebrar a vida e a parceria acima de tudo. O texto não pesa em nenhum momento, mas é difícil não se emocionar quando as histórias são separadas novamente, seguindo seus próprios rumos e com as suas dificuldades, unidas pela música do Sam e também pelo fato desse fatídico dia ter mudado o rumo das vidas deles de uma forma ou de outra. É um filme sensível, cheio de significado, extremamente bom em termos técnicos e vale super a pena ser assistido. É também um exercício de imaginar como seriam esses grandes astros, esses grandes ícones daquela época no seu íntimo, sem aquela grandeza que eles representavam na época. E que eu particularmente adorei saber mais, porque quando eu comecei a fazer esse vídeo, eu sabia muito pouco. Espero que vocês tenham gostado do vídeo na mesma intensidade de que eu adorei fazer. Deu um certo trabalhinho? Deu. Mas é aquele trabalho bom, entendeu? Tu olha e fala, meu Deus, foi eu que fiz. Não esquece daquele joinha pra fortalecer aqui o nosso trabalho. E até a próxima. Tchau.